Muito prazer, eu sou a Aline. E esse é o nosso espaço para falar sobre tudo que acontece na indústria e que você, enquanto gestor, é responsável, pode fazer diferente. Para quê, né, gente? A gente conseguir aí ter uma carreira muito mais bem sucedida, para a gente melhorar a nossa habilidade de poder gerenciar, fazer isso muito mais rapidamente e conquistar aí os nossos espaços, né? Aquilo que a gente quer conquistar dentro das nossas fábricas. Esse é o nosso papel aqui, né? Levar esse conhecimento para que você possa acelerar a sua carreira. Eu costumo dizer que essa aceleração ela é uma equivalência aí de 3 anos em 3 meses, justamente porque a gente traz aqui tudo que foi compilado aí nesses mais de 17 anos, quase 18 anos de carreira, e que realmente faz a diferença hoje nas indústrias, nos gestores que a gente ajuda aí, tanto na consultoria quanto na mentoria. Bom, falar sobre salvar, né? Muito dinheiro em forma de pequenas ações parece difícil, né? Mas que vocês vão ver que na verdade é bem mais simples do que parece. E eu quero trazer já uma ideia, uma situação que aconteceu esses dias com uma gestora dentro de um cliente que eu estava atendendo. O que aconteceu? Ela começou a me relatar uma certa dificuldade Aline, eu estou com dificuldade de entender onde eu estou perdendo rendimento na minha receita. Então, eu estava fazendo um produto, esse produto tinha um rendimento que deveria ser o rendimento padrão, e aí não estava conseguindo chegar nesse rendimento ali na prática, no dia a dia. E a gente fui fazendo as perguntas, investigando, o que eu descobri? Eles faziam a etapa de embalagem do produto sem uma pesagem, ou seja, no final da linha de produção, ao invés da dosagem das embalagens ser padronizada, com peso e tudo mais, eu descobri que eles faziam isso no olhômetro. Já imaginou? E olha, gente, não é uma empresa de fundo de quintal, não, tá? É uma empresa que fatura em torno de 2,5 milhões por mês. Então, você já imaginou? Quando a gente espera, né, tem expectativa de que as empresas tenham aí um nível de organização alto porque são grandes, nem sempre. E é por isso que a gente precisa estar aqui falando sobre isso, formando os gestores, trazendo mais conhecimento para que cada um dos gestores que estão aí nessas fábricas possam fazer a diferença, fazer com pequenas mudanças, grandes movimentações, grandes economias, e assim poder ser reconhecido e assim poder, de fato, fazer seu nome aí no mercado de trabalho, onde a gente tem gestores dentro da indústria, né? Então, por exemplo, nesse caso que eu estou contando aqui, será que faltou da parte dessa gestora falta de persuasão para poder falar assim, olha, diretor, a gente precisa de balanças para poder fazer essa etapa do processo? Será que faltou ela ser mais brava, né, mais incisiva para poder convencer? Pois é, não necessariamente. Muitas vezes a gente acha que ser mais bravo, ser mais ríspido, né? Na hora de convencer ou falar as coisas, mas o fato é que isso é um caso típico de gestor que não sabe falar a linguagem universal dentro das indústrias, que é o empresariês. Se eu não sei falar a língua do empresário, se eu não sei falar a língua do negócio, muito provavelmente eu vou ter muita dificuldade de conseguir recursos, convencer e demonstrar que realmente aquilo é necessário. Parece óbvio, né? A gente falar que uma linha de produção, um produto que é dosado em quilo, no final da linha de produção eu deveria ter uma balança para dosar e para garantir que esse produto saia no peso certo. Parece óbvio, só que nesse caso nem sempre. A gente está vendo aí um exemplo de uma empresa que fatura milhões, né, por mês e que tem esse problema básico que poderia ter sido resolvido muito rapidamente, e a gente estava discutindo sobre isso. E aí foi essa percepção que eu tive da gestora, né, de ter a dificuldade de conversar a linguagem dos donos da empresa, né, a dificuldade de conversar com a mesma linguagem dos donos da fábrica. E aí eu fiz uma continha rápida para ela. Nós pegamos ali um dos produtos, um dos mais vendidos, e a gente fez um cálculo por alto, pelo que ela disse que faz aí, já fez algumas amostragens e percebeu que tinha 2, 3%, chegou em alguns casos até 5% de sobrepeso. O que acontece? O produto está sendo dosado, né, no olhômetro ali do operador,
no tamanho da embalagem, né? E aí está passando 2, 3, 5% de volume do produto final e o cliente não está pagando por isso. Né? Então está indo realmente como uma perda silenciosa que ninguém está vendo. E a gente fez uma conta rápida, pegamos ali 2% desse produto que ela estava me contando lá sobre essa perda, e aí a gente fez uma conta rápida, gente. Nessa conta, e pegando 2% de sobrepeso, a gente percebeu que muito rapidamente, com 2, 3 meses, eles comprariam as balanças que eram necessárias para essa etapa do processo. Então tá vendo que não é que faltou para ela ser incisiva, ou não é que faltou para ela ser mais chata, faltou para ela o argumento. E um argumento que, com certeza, né, quem está falando aí em negócio, está falando em dinheiro, está falando em perdas, com certeza vai ser muito mais fácil convencer a ter os equipamentos que são necessários lá. E me fez lembrar um outro, que apareceu um rapaz que me contou uma situação dessas, que ele fez esse monitoramento, só que o produto que ele trabalhava era um produto de R$ 138 o quilo. Eu lembro direitinho, porque era muito caro. E fazia dosagens, microdosagens, 10, 15 gramas por sachê. Então, você vê que a sensibilidade da balança tem que ser muito grande, né, para poder fazer essa dosagem. E aí ele comprovou para os donos da empresa que aquele equipamento, que era um equipamento muito antigo, fazia com que eles tivessem uma perda tão grande que justificava a troca do equipamento. E aí ele conseguiu fazer isso. Ele não era contratado da empresa, ele estava lá como estagiário. Então, olha para você ver, uma pessoa que não estava ali contratada, mas que já está com um olhar, né, muito além daqueles que estavam ali dentro da fábrica. Então, me marcou muito ver isso, porque além de ser um produto caro, é uma pessoa que não estava à frente da gestão e que realmente estava preocupado, de fato, ali com as perdas e já sabia falar um pouco de empresariez, que isso era bem importante e bem relevante ali para a carreira dele, com certeza. E você pode perguntar assim, Aline, mas por que é importante eu saber falar essa linguagem, né, dos empresários? Porque, gente, à medida que a gente começa a ter essa capacidade de enxergar redução de perdas, redução de custo, e fazer isso como uma justificativa plausível, né? Eu começo a ser muito mais fluente nesse empresarialismo. Porque quem é empresário, quem é dono de um negócio, ele quer realmente maximizar os rendimentos, maximizar os lucros, diminuir as perdas, né? Diminuir os custos, porque realmente o que opera numa empresa, numa fábrica, é você ter um fluxo saudável, né? Saber quais são os seus custos e, com certeza, reduzir esses custos aí ao máximo que a gente pode fazer. E aí, quanto mais a gente investe, qual que é a grande oportunidade, né? Quanto mais a gente, enquanto gestor, investe em saber falar essa linguagem do empresário, saber falar como, né, como a gente se faz entender, como a gente convence, ou pelo menos leva os argumentos muito fortes para que a gente consiga fazer as melhorias que a gente quer, quanto mais a gente fica fluente nisso, mais a gente é capaz de fazer com que a nossa carreira, nosso reconhecimento, a nossa gestão seja muito melhor reconhecida, né? E hoje eu vejo poucos gestores preocupados com essa fluência, né, em saber falar a língua dos donos da empresa. Eu vejo muito mais preocupado, talvez, em falar tecnicamente, né, falar termos técnicos. Eu vejo muito gestor muito preocupado em falar termos técnicos, em trazer aí demonstração de técnica, de conhecimento, quando na verdade o que realmente vai fazer a diferença, o que realmente vai conquistar a confiança, né, dos donos, dos diretores, é saber falar sobre negócio, é saber fazer a tradução do seu conhecimento técnico de modo que ele gere valor e você consiga mostrar isso em valor financeiro.